pelo direito e a justiça libertados, povos No Antigo Testamento, direito quer dizer a ordem justa da sociedade. Essa ordem trata-se da disposição, da organização ou da maneira como as pessoas se encontram. Falar de ordem justa é falar se todos têm sido cuidados de maneira digna e respeitável. Nos textos bíblicos, nem sempre isso se cumpre e, assim, a palavra direito sempre está acompanhada da palavra justiça. E justiça não é só dar a cada um o que lhe pertence, mas justiça é também o compromisso pessoal que eu devo ter para que outras pessoas tenham uma vida digna. Justiça bíblica é a obrigação com o direito, ou seja, que eu, como cristão, estimule uma ordem justa na sociedade. Eu também sou responsável pelo cuidado do ser humano. Desse modo, justiça e direito juntos constroem uma sociedade que não oprime, mas liberta o outro, concretizando o projeto de Deus no mundo. Nós temos que engajar nesse movimento de aplicação das políticas públicas de fato, mas sabemos que vivemos uma crise de direito, né? O que a gente vê. O direito parece que é uma coisa obscura para nós no momento, mas ele é o acesso às políticas públicas e também o acesso à cidadania de cada um de nós. A política pública, ela não é descartável, ela não é desnecessária. Se ela não está sendo eficiente, ela precisa se tornar eficiente. É nisso que nós precisamos investir, na qualificação da política pública e não pensar que as medidas do setor privado, dos espaços de multiatores, aonde o Estado está relativizado, às vezes está em pé de igualdade de setores que são setores que têm interesses privados, fiquem em pé de igualdade. O interesse público tem sempre que estar acima disso. Um aspecto fundamental das políticas públicas é que elas sejam construídas pelas pessoas também, porque dentro do processo da democracia, o direito não é algo que apenas é fornecido, ele faz parte de um processo de construção e numa democracia cada vez mais participativa, as políticas públicas elas devem ser construídas pelas pessoas. No Antigo Testamento, são aos mais pobres que se deve garantir o direito e a justiça. Eles são representados pela viúva, pelo órfão, pelo estrangeiro, ou seja, são as pessoas que, em geral, se encontram ameaçadas em sua sobrevivência. E em Cristo, não há sentido falar sobre uma sociedade justa desprezando os pobres. As políticas públicas minimizariam cada vez mais essas diferenças que em geral aumentam quando se é negro, se é pobre, se é mulher ou idoso. É indiscutível que vivemos em uma sociedade cada vez mais injusta. Nós não tínhamos nem como vir, por exemplo, até Brasília para reivindicar essas questões da titulação da terra, que está ligado a políticas públicas, claro, e outras políticas. Então, quem começou tudo isso com nós foi a Igreja Católica, né? Ela que começou essa luta com nós. Então, a primeira coisa é que a gente tem que entender, né, as comunidades têm que entender, as pessoas, que elas são sujeitas de direito. Então, se nós somos sujeitos de direito, nós vamos buscar o direito. Primeiro momento, conhecer nosso direito e também buscar, quem sabe, construir leis que sejam de acordo com a necessidade dessas populações. E outra questão que deveria ser feita também é mobilizar em primeiro lugar e pressionar para que esse direito seja respeitado. Então a sociedade ela precisa estar atenta a essa execução das políticas públicas para que ela participe, sempre pensando em defender os seus interesses. E é importante destacar que nós, quanto igreja, lutamos por políticas públicas sociais que assegurem o direito e a organização das pessoas com direito à igualdade social. Nós temos outros segmentos da sociedade que fortalecem políticas públicas que necessariamente não contemplam a vida. Quando pensamos na política pública que possibilita o uso de agrotóxico e a forma em que ele é colocado e o prejuízo que ele traz à população,
São políticas públicas, não deixam de ser, mas que fortalece um segmento do mercado. Nós, quanto igreja, queremos e defendemos políticas públicas que asseguram o desenvolvimento da vida. Leia o Evangelho do Bom Samaritano e discuta. Por que Jesus nos ensina a dar a quem nada possui ou aquelas pessoas que julgamos não merecer?